Olá, meus irmãos. Vamos começar então o nosso estudo em Apocalipse, no capítulo 1, hoje dos versos 4 ao verso 8. À medida que nós estudamos Apocalipse, eu gosto desse hino, porque ele confirma que João viu a cidade santa. João viu, contemplou aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Nós vamos poder descansar às margens do rio, vamos poder abraçar o nosso mestre, como diz o cântico, vamos poder conversar e abraçar todos os demais santos do Antigo e do Novo Testamento. Pode pensar em qualquer pessoa da Sagrada Escritura que era um santo de Deus, que era um eleito de Deus, e essa pessoa então estará nos céus. Você vai poder abraçá-la, você vai poder conversar com ela, qualquer um deles, Estevão, Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, Melquisedeque, qualquer um que você quiser imaginar que seja um eleito de Deus estará nos céus, na Cidade Santa, e nós estaremos com eles lá. Vamos abraçá-los, vamos conversar. Haverá muito que conversar. Haverá tempos eternos para que nós possamos fazer isso e nos dedicarmos. Na Cidade Santa também, o sol é o próprio Deus, é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ininterrupta sobre todos nós. Também o nosso corpo glorificado brilhará naquele dia. Você já pensou nisso? O seu corpo glorificado, assim como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, brilhando em glória? Pense sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 18. Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo hoje. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Meus amados irmãos, o verso de número 3 deixa claro que essa epístola, essa carta que foi escrita pelo apóstolo João, então, foi endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas logo aparecem ali no capítulo 2, né, identificadas pelos nomes das cidades onde elas estavam. Isso significa que o apóstolo João escreveu Apocalipse para igrejas físicas como a minha e a sua. Igrejas como a Igreja Presbiteriana de Araucária. Eram igrejas que estavam ali constituídas, que tinham um pastor, membros, presbíteros. É para estas igrejas que Apocalipse foi endereçada. A carta foi endereçada para estas igrejas. Isso também significa que quando estes irmãos receberam esta carta, eles entenderam a carta. Não era estranho para eles, não era esquisito, uma fala que, nossa, vamos precisar de uma outra sabedoria, uma outra explicação para essa carta. Não.
quando a carta foi lida, a congregação entendeu a carta. Da mesma maneira, quando nós lemos Apocalipse, e bem explicada, todos os santos de Deus são capazes de entender, de compreender o que está sendo dito. De forma muito simples, Apocalipse, apesar de todas as suas imagens, às vezes estranhas para nós, é uma carta muito simples. É uma carta fantástica e é simples ao mesmo tempo. Não há nada escondido. Mas, como eu já disse a vocês, o próprio nome Apocalipse significa revelação. Abrir as cortinas. Dar a conhecer. Não há nada então de estranho, de esquisito em Apocalipse. Não há nada que não possa ser explicado e compreendido à luz da própria Escritura. O apóstolo João, ao enviar essa carta para as igrejas na Ásia Menor, então, estas 7 igrejas, funcionava da seguinte maneira. Havia ali um pastor, alguém que ensinava as Escrituras, um presbítero naquela igreja. Então, aquele presbítero, aquele pastor, recebia a carta, ia à frente da congregação, a congregação muitas vezes sentada ao chão, ou às vezes em pequenos troncos de cimento e de madeira, ouviam a fala do pastor. E o pastor pegou então a carta de Apocalipse e leu do começo ao fim. Irmãos, recebemos uma carta aqui do apóstolo João, que está preso na ilha de Patmos. Vamos ver a revelação do nosso amado apóstolo. Então ele vai à frente e lê a carta a toda a congregação, e toda a congregação entende Apocalipse. Da mesma maneira, as nossas igrejas hoje, quando a carta de Apocalipse é lida e explicada, tem total condições então de compreender essa carta, que é uma carta muito simples e maravilhosa. Nós vamos ver hoje que ela foi escrita com um cuidado, um amor paternal. Só o apóstolo João mesmo para escrever uma obra-prima tão simples, tão maravilhosa como essa. Então nós vamos mergulhar agora nessa carta. Aqueles versículos anteriores, o verso de número 3, não é? Mostra a importância de nós estudarmos, de nós compreendermos o livro de Apocalipse. Diz que João, falando ali no verso 3, diz que é bem-aventurado, é feliz, é aquele que tem paz com Deus, é aquele que foi conquistado pela graça de Deus. Este é bem-aventurado, este é feliz, porque ele ouve as palavras de Apocalipse, porque ele lê as palavras de Apocalipse e porque ele guarda as palavras de Apocalipse. No verso 3. Em suma, o apóstolo João está olhando também para aquele pastor e aquele presbítero que foi à frente da congregação e começou a ler a carta para os irmãos. Entendeu? Então ele diz: você que está lendo a carta, você é feliz, você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Perceba que ele está falando agora com aqueles que estão sentados à frente do apóstolo João. E bem-aventurados aqueles que guardam. Então ele está falando para a congregação. Pastor, aqueles que estão sentados ouvindo o pastor e o presbítero falando, e todos aqueles dentre deles que guardarem estas palavras. Eles são bem-aventurados. Daí está a importância do estudo do Apocalipse. A bem-aventurança dos crentes. Apocalipse é uma carta que foi escrita para crentes. Não é para incrédulos, é para cristãos. É para gente que confia em Deus, é para gente que crê em Deus. É para gente que sabe que as obras de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário são reais em todo o tempo.
É para mim e é para você. Somos bem-aventurados à medida que lemos, ouvimos e guardamos no nosso coração. Somos felizes, temos paz com Deus. Geralmente nós falamos que o ambiente da família, aí da sua casa, né, aí com seu marido, com seus filhos, esse ambiente que é construído dentro da sua casa, ele é um microcosmo da igreja. Significa que você tem dentro da sua casa uma pequena igreja e você consegue olhar e observar esta pequena igreja dentro da sua casa. Há ali uma liderança espiritual dentro da sua casa, pelo marido, pela esposa. Existem ali os filhos em submissão aos pais, aqueles que exercem liderança espiritual. Existe ali a figura do sacerdote. O marido é o sacerdote do lar. Um microcosmo da igreja funciona dentro da sua casa. Da mesma maneira que essa analogia está sendo feita, eu quero que você olhe para os versos 4 a 8. Os versos de 4 a 8 são um microcosmo de todo o livro de Apocalipse. É o livro de Apocalipse condensado nos versos de 4 a 8. Todo o livro, escute, todo o livro está nos versos 4, 5, 6, 7 e 8. Todo o livro foi exprimido nestes versículos. E eu quero mostrar algumas coisas muito interessantes para você nesses versos, nesses 5 versos. Você vai perceber a beleza, o amor, a capacidade intelectual com que o apóstolo João escreve estes versos. Eu quero começar mostrando para você, então, lá nos versos de 4 a 8, olha lá comigo. Eu vou fazer alguns destaques e eu gostaria que você percebesse. João, ele escreve os versos de 4 a 8 em uma estrutura que nós chamamos uma estrutura trinitária. O que é uma estrutura trinitária, pastor? Uma estrutura trinitária é aquela em que o apóstolo João, a respeito de cada pessoa da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, ele coloca pelo menos 3 características. Entende? Então, quando ele vai falar de Deus o Pai, ele dá 3 características. Quando ele vai falar de Deus o Filho, ele dá 3 características. A única exceção é a pessoa do Espírito Santo, que é retratada já na sua plenitude, o número 7. Observa lá comigo para você ver. Olha lá, a partir dos versos 4, né? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz seja convosco. Então eu vou mostrar para você essa característica, depois nós voltamos e abordamos cada uma dessas características, tá? Observe o que vem agora, em seguida. Ele vai falar sobre quem é Deus o Pai. Ele diz, da parte daquele que é, era e há de vir. Percebe a estrutura trinitária? Quando ele vai falar a respeito do Pai, ó, da parte daquele que é, era e há de vir. Da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essa é uma referência ao Espírito Santo em toda a sua plenitude. E ele continua. E da parte de Jesus Cristo, que é quem? A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Percebe? A estrutura de novo, repetida. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, 2, e nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai, 3. Essa frase
é melhor entendida assim, ó. E nos fez reino de sacerdotes. Não é reis e sacerdotes, é reino de, povo de sacerdotes, né? Para Deus o Pai. A Ele o poder para todos sempre. Amém. Olha de novo, mais uma declaração. Eis que vem com as nuvens. 1. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassar. 2. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. 3. Percebe? Vamos ver o verso 8 agora. Olha lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Olha a repetição. Aquele que é, era e há de vir. O Todo-Poderoso. Percebe a estrutura que João escreve esses versos de 4 a 8? Que estrutura belíssima, que capacidade intelectual fantástica que ele tem, que inteligência. A Trindade é ressaltada aqui nos versos de 4 a 8. Cada pessoa da Trindade é destacada nos versos de 4 a 8. Cada obra de cada uma das pessoas é retratada aqui de tal maneira que esta obra retrata e resume todo o livro de Apocalipse. Quem é Deus o Pai? Quem é o Espírito? Quem é o Filho? O que o Filho faz? Pronto, resumiu toda a obra do Apocalipse. Esse livro é exatamente sobre isso. Quem é Deus o Pai? Quem é o Espírito Santo? Qual a obra do Espírito Santo? É isso que é tratado no livro de Apocalipse. Quem é Deus o Filho? Qual a obra de Deus o Filho? Isso resume, condensa a mensagem de todo o livro de Apocalipse. Eu quero ver com você agora, de forma detalhada, cada um desses aspectos. Vamos olhar? Então, espero que você tenha conseguido ver essa estrutura de repetição nos versos de 4 a 8. Se não deu, você depois volta o vídeo e acompanha de novo a leitura, tá bom? A primeira coisa que precisa ficar clara no verso de número 4, então, é que o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é uma carta que foi endereçada a 7 igrejas, tudo bem? Ele foi endereçada para igrejas físicas, como a minha e a sua. Não foi endereçada para ninguém com conhecimentos especiais, não foi nada disso. Crentes comuns como eu e vocês. Pessoas que ouviram a explicação e entenderam, é isso que Deus está falando para mim, e guardou no coração, ok? Então, esse é o contexto no qual o livro também tem que ser entendido, ok? É este o contexto daquelas 7 igrejas que estão na Ásia Menor e o contexto do próprio apóstolo João. É dentro do contexto deles e não do nosso. É para lá que os nossos olhos precisam voltar para entender a mensagem de Apocalipse, ok? Isso significa dizer o seguinte, que nós olhamos para o livro de Apocalipse, para todas aquelas imagens, né? Figura de dragão, a besta que emerge do mar, cada uma dessas figuras, né? Serpente, enfim, todas essas imagens que para nós são de alguma maneira estranhas, nós olhamos para cada uma delas e dizemos assim, as igrejas daquele dia entendeu. Eu preciso entender também. Homens simples naqueles dias entenderam. Eu preciso entender também. Deus lhes deu a capacidade de entender. Dará a mim também. Ok? Os crentes entenderam. Eu sou crente, vou entender também. Tá bom? Então, o apóstolo João passa nos versos 4 a 8 a escrever sobre quem é Deus o Pai. O verso 4 e o verso 8 diz para mim e para você
quem é Deus o Pai. Olha lá no verso 4 e 8. Ele repete, inclusive, fechando com Deus o Pai, ele começa o bloco e encerra o bloco. Olha lá. Deus o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Olha lá no verso 8, de novo repetido. Ele é o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Ok? Olha lá, Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Quando nós olhamos então para esta afirmação sobre quem é Deus o Pai, na totalidade dessa afirmação, João resume em uma única palavra: o Todo-Poderoso. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele Deus criador que trabalhou na obra da criação e também sustenta todas as coisas. Deus, o Pai, tem em si todo o poder. Ele é no tempo passado, ele é no tempo presente e ele é no tempo futuro. Deus tem a eternidade ou o tempo dos homens sempre diante dos seus olhos. Nada passa escondido diante dos olhos de Deus. Se você olhar no verso 7, o apóstolo João diz que quem virá é Jesus. Mas aqui no verso 4, ele está dizendo que quem virá é Deus o Pai. E aí nós fazemos a pergunta: mas pastor, quem vem? É Deus o Pai? Ou é Deus o Filho? Ou é Deus o Espírito? Quem retorna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é a Trindade Santa na sua completude, na sua plenitude. Quando Jesus retornar e todo olho o verá, não está apenas ele. Está nele Deus o Pai e Deus o Espírito. Quem retornará é Deus, a Trindade na pessoa do Filho. Pensa que maravilha e que exercício de poder será na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele não volta sozinho. Quem volta é a Trindade Santa. Pensa que maravilha isso. Deus assegura domínio sobre toda situação, sobre tudo que acontece, quando ele diz que ele é, que ele era e que ele há de vir. Quando ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, quando ele diz que ele é o Todo-Poderoso. Ele passa para nós a segurança de que ele tem tudo nas suas mãos. Todas as coisas acontecem conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a sua determinação. Portanto, que motivos eu e você temos para nos alegrarmos, uma vez que vemos aqui que Deus está nos garantindo domínio sobre tudo, segurança sobre tudo, sobre todas as situações. Nós podemos entender isso melhor a partir da compreensão de que nós estamos num barco e Deus está dirigindo o barquinho. Deus é um bom motorista, acredite. O apóstolo João, então, ainda no verso 4, ele fala da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essa é uma referência à pessoa do Espírito Santo, que está diante do trono de Deus. Uma indicação de santidade e também de plenitude. O Espírito Santo, ele não recebe mais tratamento aqui no versículo de número 4, porque se você se lembrar, nosso Senhor explicou a esse respeito. Ele disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas daria testemunho de quem? Do Filho. Quem é que está inspirando o apóstolo João agora nesse registro? O Espírito Santo.
E o Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo é glorificado pelo Pai e pelo Filho. Né? Então, o Espírito Santo, a sua função na Escritura é exaltar a pessoa do Filho. Assim como é a minha função e a sua função nesse mundo, é a minha função e a sua função como pregador. Qual, pastor? Exaltar a pessoa do Filho. Quando nós fazemos isso, nós estamos em concordância com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está puxando de um lado e nós do outro. Nós estamos trabalhando em concordância, exaltando a pessoa do Filho. É por isso que nós dizemos assim: todo sermão é um sermão sobre mim, sobre você? Não, sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Um sermão não é um sermão sobre Davi, não é um sermão sobre José. Tem que ser um sermão sobre Jesus, sobre ele, sobre Cristo crucificado. Todos os nossos sermões precisam ser sobre Jesus, precisam mostrar de que maneira nosso Senhor Jesus Cristo é revelado. Por isso que nós estamos fazendo o trabalho no livro dos Salmos. Como quando muitos veem uma informação ética nos livros do Antigo Testamento, eu vim a vocês e disse: nós vamos mostrar onde está nosso Senhor Jesus Cristo e onde está a mensagem do Evangelho no livro dos Salmos. Quando muitos pregadores dizem que nós deveríamos rejeitar o Antigo Testamento, eu vim a vocês e disse: não, o Antigo Testamento ele testifica sobre a vinda do Messias. A mensagem do Evangelho, na sua forma pequenininha, embrionária, está lá no Antigo Testamento. Então nós não podemos rejeitá-lo. Quando nós fazemos isso, estamos trabalhando em conjunto com o Espírito Santo. Pense sobre isso. Então o texto continua a partir do verso de número 5 e nos mostra se nós fazemos a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E aqui no verso 5 está uma imagem que vai aparecer em todo o livro de Apocalipse. O apóstolo João vai responder quem é Jesus. Ele diz assim, verso 5: e da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Isso é um resumo de quem é nosso Senhor Jesus Cristo e que vai permear todo o livro de Apocalipse. Quando ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo é a fiel testemunha, ele está criando uma identificação com aqueles irmãos que estão no verso de número 9. Até esse momento, no livro de Apocalipse, já estourou uma perseguição e alguns irmãos já haviam perdido a sua própria vida por não negar nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não nega Cristo e que morre por conta da sua fé, ele é retratado como mártir, assim como Estevão. Lembra de Estevão? Ele é morto por não negar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, então ele morre, né? Ele é apedrejado até a morte. Estevão é um mártir. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui também se identifica com aqueles que foram mortos por causa da perseguição e que são mártires. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui se apresenta como sendo um mártir, alguém que sofre, alguém que morre, alguém que é penalizado pela sua fé. É isso que nós temos aqui. Então haviam pessoas morrendo. Nosso Senhor Jesus Cristo vem àqueles que estão vivos e que estão ouvindo a mensagem, diz: aqueles que estão morrendo têm parte comigo. Eu me identifico com eles e eles se identificam comigo. Porque tanto eles quanto eu morremos por causa da mensagem fiel, da mensagem santa. Nós morremos porque nós não negamos a Deus. Né? Perceba a identificação que acontece aí. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, é a fiel testemunha por causa disso.
né? Porque assim como aqueles que morreram já no capítulo 1, verso 9, ele também não negou Deus, não negou a fé de maneira nenhuma. Assim eu também, e vocês que estão me ouvindo, somos chamados a sermos fiéis testemunhas em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que dar um bom testemunho da nossa fé. Aquilo que nós falamos, pensamos, fazemos, deve testemunhar a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve mostrar de alguma forma que nós servimos a um Senhor que está vivo nos céus. Percebe? Não só eles, mas eu e vocês fomos chamados também a sermos fiéis testemunhas, a nos identificarmos com nosso Senhor Jesus Cristo e também com aqueles que perderam a sua vida por conta da sua fé, não é? Não podemos negar a nossa fé por qualquer coisa, nem por coisa nenhuma. Nós não podemos negar a nossa fé, devemos permanecer firmes. O texto ainda continua dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro dentre os mortos, né? Isso significa o seguinte, você pergunta assim, mas pastor, não teve outras pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, um corpo que encostou no profeta Eliseu e ressuscitou? Também lá em João, no capítulo 11, não tem a ressurreição de Lázaro, a menina, não é? Não tem aquele episódio em que Jesus chega-se ao caixão e diz ao filho da viúva para que ele ressuscite? Tem todos esses casos. Agora, todos esses homens, eles ressuscitaram e voltaram a morrer. Diferente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscita em um corpo glorificado. Um corpo que já não está mais sujeito à morte. Todos aqueles homens, Lázaro e todos os demais, ressuscitaram em um corpo normal. O corpo que eu e você temos. Corpo de novo sujeito à corrupção do tempo. Lázaro continua envelhecendo, né? Anos depois, com certeza, voltou a morrer novamente. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou para nunca mais tornar a morte, porque ele ressuscitou em um corpo glorificado, que não está mais sujeito à ação do tempo sobre ele. Este é o mesmo corpo que eu e você teremos. Este é o corpo que eu e você aguardamos. Um corpo que não está mais sujeito à ação do tempo. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de o primogênito dentre os mortos. É por isso. Porque ele ressuscita em um corpo glorificado e nunca mais volta a morrer. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte, matou a morte. Tudo bem? O texto continua dizendo que nosso Senhor é o príncipe dos reis da terra. Depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu aos apóstolos e também a uma grande multidão dando instruções, ele é recebido nos céus, no mais alto dos céus. Ele se assenta à mão direita de Deus. A mão direita de um rei é sempre aquela executora, é sempre aquela que indica a ação, né? É a posição de um general diante de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é recebido em uma posição de grande honra, a mão direita de Deus. E diz o texto que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o soberano sobre os soberanos da terra. Ele está em uma posição mais alta. Os soberanos da terra estão embaixo e ele está em cima. E de lá ele governa com o seu braço forte, com o seu cetro, todas as coisas na terra. Quando nós dizemos isso, nós entendemos que nosso Senhor Jesus Cristo governa apenas os presidentes, as rainhas, os políticos, né? Não é bem isso. Quando diz que ele governa tudo,
todas as soberanias, são todas as esferas. Isso inclui as esferas malignas. Isso inclui um domínio e um governo sobre o diabo e suas hostes demoníacas. Isso inclui também os poderes humanos. Todas as esferas humanas são governadas por ele. Nada escapa da sua mão, nada foge ao poder do seu cetro. É por isso que ele é retratado aqui como o soberano. Aí na sua tradução talvez apareça o príncipe dos reis da terra, mas é o soberano dos soberanos da terra. Ele é o soberano dos soberanos. Ele governa todas as esferas da terra, ok? Depois da sua subida aos céus, então, ele reina. Ele destruiu a morte e ele reina sobre todas as esferas. Se a morte é uma esfera, ele reina inclusive sobre ela. Não há nada que possa fugir ao poder de governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Continuando, então, o apóstolo João diz também a respeito de alguns motivos que nós temos para adorar a Jesus. Você olha para esse soberano, para esse poder que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui alguns motivos para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. E esses motivos para adorá-lo são pelos seus atos salvíficos, a sua obra de salvação, o seu ato redentor. O apóstolo João passa a tratar disso. Perceba como ele trata da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz primeiro, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino de sacerdotes para Deus e Pai. Essa obra de nosso Senhor Jesus Cristo permeia todo o livro de Apocalipse. De vez em quando ele aparece ali como um cordeiro ensanguentado, às vezes um cordeiro ferido. É dessa obra que está sendo dita, que está sendo tratada. Quando você cria na sua cabeça a imagem, às vezes, de um cordeiro ferido, ou um cordeiro como que tivesse sido morto, na verdade, a imagem que você deveria construir na sua mente é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo sendo morto na cruz, né? Sendo depois colocado dentro de uma tumba e ressuscitando ao terceiro dia. É essa imagem que vai sendo passada para nós. O apóstolo João diz que o primeiro motivo que nós temos para adorar a Jesus é porque ele nos amou. Isso mesmo, ele nos amou. É como se você pensasse no seu nome agora e naquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele estivesse pensando em você, em mim, de uma forma bastante pessoal, com um envolvimento bastante pessoal. Porque ele morreu pelos santos de Deus, pelos eleitos de Deus, com quem Deus tem um relacionamento. Percebe? Então, quando ele diz que ele nos amou, é de alguma forma que nós não merecêssemos. De alguma forma imerecida, ele nos amou primeiro, de tal forma que morreu por este amor que ele tem por nós. Nos amou. Por graça. Por graça fomos salvos e salvos estamos. Ainda que às vezes você pense que você perdeu a salvação, recuperou a sua salvação, perdeu a salvação, recuperou a salvação, que nosso Senhor Jesus Cristo está nos mostrando nessa mensagem é que fomos salvos por Ele e salvos estamos. E todo aquele que de fato está salvo agora busca obedecer à voz de Deus, busca uma vida de santidade e não uma vida de corrupção. Uma vida na presença de Deus, uma vida que agrade a Deus
e não uma vida desagradável a Deus. Como é que eu sei que eu fui salvo então, pastor? Eu busco uma vida que agrada a Deus em todo o tempo. Esse é o primeiro motivo de adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Qual? Porque Ele nos amou antes de nós nascermos, ou então antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro, confirmando a fala anterior do mesmo apóstolo que diz que Ele nos amou primeiro. Quando nós não o amávamos, quando nós não o buscávamos, Ele nos amou e nos buscou para si. Ele também nos libertou. Olha só, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso aqui você precisa ver como um processo de libertação, e eu também. Você precisa se ver como um escravo nu sobre um tablado. Você e eu estamos sujos sobre esse tablado, estamos presos ali por correntes. Então chega um Senhor e nos compra. Pega você, tira desse tablado, limpa você, veste você, coloca sandálias nos seus pés, anel no seu dedo e diz: vamos juntos. Ele comprou a mim e a você. Essa imagem de lavados pelo sangue de Jesus traz essa ideia de libertação. É aquilo que nós chamamos de redenção, quer dizer que nós somos comprados. E o valor pago por essa compra é sangue. Parece cruento, né? É sangue. É o sangue dele, que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Este é o valor do pagamento pela minha vida e pela sua. Ele nos lavou em seu sangue. E então nos fez reino de sacerdotes para Deus o Pai. Pastor, o que significa reino de sacerdotes, pastor? Significa o seguinte, significa que eu e vocês temos acesso ininterrupto à presença de Deus. Significa que nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Ele nos garantiu esse acesso. Ele nos garantiu que quando nós fechamos os nossos olhos, oramos, Deus ouve a nossa oração. Ele nos garantiu que Deus está com o seu olho o tempo todo sobre nós, que nós somos a menina dos olhos de Deus. A segunda coisa que significa reino de sacerdotes, significa então que além de sermos um povo de Deus, de formarmos um reino de Deus, nós também temos a missão de levar o nome de Deus para aqueles que não conhecem a Deus. Significa que nós podemos e temos condições de falar de Deus para aquele que não conhece a Deus, como se fosse um profeta. Mas, diferente disso, nós falamos para estas pessoas que não conhecem Deus, falamos e ensinamos sobre Deus e também falamos para Deus sobre elas. Nós intercedemos por elas, por um filho que não ama a Deus, por uma esposa que não ama, por um marido que não ama e que não quer Deus. Enfim, nós, diante de Deus, nós falamos para Deus sobre cada um deles. A última pergunta, então, partindo para a nossa conclusão, é a seguinte: e aí? E aí? Jesus volta ou não volta? O livro de Apocalipse trata sobre isso também, em toda a sua mensagem, da obra do Cordeiro e da volta do Cordeiro, do seu domínio sobre todas as coisas. E sim, o apóstolo João diz, ele volta. Aqui está uma declaração de um retorno triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso de número 7, quando ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então sim, o apóstolo João, que foi aos céus, conversou
com o anjo, conversou com nosso Senhor Jesus Cristo, viu o trono, viu a cidade santa, viu todas as coisas, viu a árvore da vida, viu o rio. Ele disse: sim, nosso Senhor Jesus Cristo volta. Sim, ele virá novamente. Eis que vem com as nuvens. Quando você ouve essa expressão, você logo pensa assim: nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar num dia em que tiver nuvens. Não é bem essa a ideia, tá bom? Não é isso que... Não é essa a ideia, não. Na verdade, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e a glória de Deus formam como que fossem nuvens ao seu redor. Então é disso que João está falando. Não é que ele volta com as nuvens que a gente enxerga ali no céu e ele vai aparecer no meio das nuvens. Não é essa a ideia, tá? Significa que a glória dele forma uma nuvem ao redor dele, brilhante, que dificilmente a gente vai poder contemplar sem um corpo glorificado, ok? É com essa nuvem de glória que forma ao redor dele que ele volta, tá bom? Isso está para nós em Daniel, no capítulo 7, verso 13, tá bom? Daniel 7, verso 13. Olha lá comigo, onde diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, novamente aquilo que é tratado em Apocalipse, né? Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Novamente, soberania. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós percebemos também Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 20. Nós percebemos que estas nuvens são nuvens de glória. Êxodo 33, 20. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Esse é aquele episódio em que Moisés pede para ver Deus, né? Um pedido arrojado de Moisés, e Deus então o coloca em uma fenda de uma rocha e faz a sua glória passar por sobre Moisés, então, e Moisés vê Deus pelas costas. Na verdade, essa é uma figura em que Moisés vê uma parte da glória de Deus. Todas aquelas imagens também no Monte Sinai, da nuvem cobrindo o monte, etc., são todas imagens de uma nuvem de glória que permeia Deus. Então não é como se nós olhássemos assim, Jesus viesse entre as nuvens, não é essa a ideia, tá bom? Ele vem com as nuvens dele mesmo, que estão ao redor dele, que são formadas pela sua própria glória, pelo brilho da sua glória, tá bom? João diz que todo olho vai ver esse momento de retorno triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos verão. Não é um retorno, então, silencioso. Não é um retorno quieto, não é um retorno que as pessoas pensam que será um retorno oculto, né, secreto, que ninguém vai ver. De repente as pessoas são arrebatadas e ninguém viu nada. Não é essa a imagem. De novo aqui, o apóstolo João mostrando para nós que não é essa a imagem. Já vimos isso em
Tessalonicenses, vimos isso em Mateus 24, vimos isso em Coríntios também. Não é esse tipo de imagem que é nos mostrado. Quando nosso Senhor Jesus voltar a segunda vez, todo mundo vai ver. Vai ser uma visão aterradora para alguns e maravilhosa para outras pessoas. Todo olho vai ver nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive aqueles que o traspassaram. Essa imagem aqui daqueles que traspassaram nosso Senhor Jesus Cristo, não é que os soldados que furaram nosso Senhor Jesus Cristo verão ele, não é bem essa a ideia. O livro de Zacarias, no capítulo 12, verso 10, nos mostra que a casa de Davi, ela é que verá. É uma referência à casa de Davi, aqueles que pertencem à linhagem de Davi e que rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são aqueles perversos que mandaram matar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por um falso testemunho. Não tem a ver apenas com os soldados, mas são aqueles que mandaram matar. Eles serão ressuscitados novamente. O seu corpo não será um corpo glorificado, será um corpo normal, como eu e vocês temos. E então estes verão aquele a quem eles deram mau testemunho, aquele que eles mataram. Então, que imagem aterradora será para estes homens que não se converteram, que mandaram matar por falso testemunho, por falso julgamento, nosso Senhor Jesus Cristo, que estarão em um corpo normal como o meu e como o seu, nesse encontro triunfal. Percebe? É por isso que João vai concluir, então vai dizer: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nesse momento desse retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, será um momento aterrador, amedrontador. O livro de Apocalipse diz que os soberanos da terra, os homens da terra, homens e mulheres, vão correr e tentar se esconder em cavernas, pedir para que as montanhas cubram eles, por causa do medo, por causa da visão aterradora que é a volta do grande rei. Às vezes nós pensamos que esse será um momento apenas de alegria, e será de alegria. Mas há um momento também nesse retorno de nosso Senhor Jesus Cristo que será um momento de muito medo. As pessoas se derreterão de medo, de pavor, de horror ao ver aquele a quem eles não criam. Será um momento de lamento, de angústia, de tristeza e não de alegria. Para alguns será de alegria, para outros de pavor. Grandes, pequenos, ricos, pobres, reis, rainhas, príncipes, princesas e todo aquele que rejeitou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vivos e os mortos, olharão e o verão e tremerão, lamentarão. A consciência deles dirá: é verdade mesmo, ele voltou. O tempo acabou. Já pensou sobre essa imagem, então? Eu quero fazer uma aplicação, então, com essa última imagem que João nos mostra aí no verso de número 7. Nós devemos estar alertas, eu e cada um de vocês, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar esperando. Lembra quando eu preguei sobre 1 Pedro, sobre Mateus 24, sobre Tessalonicenses? Quando um pai ou uma mãe sai de viagem, deixam um filho pequeno em casa, e quando esse pai e essa mãe voltam, então o que o filho faz? Se coloca na pontinha do pé e levanta os braços, né?
uma expectativa de ser abraçado pelo pai ou pela mãe, de o pai pegá-lo, de a mãe pegá-lo e trazê-lo para cima. É essa mesma expectativa que eu e vocês devemos aguardar nosso Senhor Jesus Cristo na pontinha dos pés, com os bracinhos levantados, com essa expectativa, na pontinha dos pés, com os braços levantados. A Escritura nos garante que Ele vem, que Ele volta, que essa vinda será uma vinda visível, todo olho verá. Será um dia de grande felicidade para mim e para vocês. Será um dia de grande alegria para mim e para vocês. Nesse momento nós receberemos um corpo glorificado. Esse óculos que você está usando aí não vai precisar mais. Consertos nos dentes não precisa mais. Consertos na face, nos braços, nos ossos não existirão mais. É um corpo glorificado, é um corpo não sujeito mais à corrupção do pecado, em toda sua vastidão de pecado que você possa imaginar. A dor que você está sentindo no corpo passará, não existirá mais. Será um dia de grande alegria para uns e um dia de grande tristeza, lamento e pesar para outros. A minha expectativa é que você que está me ouvindo faça parte desse grupo que estará feliz. Se tão somente você pedir a Jesus para que esteja com você em todo o tempo, entregar o seu coração a Ele, dizer a Ele todas as suas angústias, dizer a Ele para que domine você, para que seja Senhor da sua vida. Então, certamente, se você fizer isso de todo o seu coração e confessá-lo como Senhor e Salvador, você será salvo. Naquele dia será um dia de grande alegria para você, única e exclusivamente pela graça dele. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor era e há de vir. É o Todo-Poderoso. Todas as coisas estão nas suas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que assiste diante do Senhor em toda a sua plenitude. Ó Deus, te agradecemos também pela obra do Filho, obra maravilhosa do Filho, ó Deus, nos comprando dos nossos pecados, nos libertando, ó Pai, nos fazendo reino de sacerdotes para o Senhor, nos constituindo povo da aliança, Senhor. Louvamos também o teu Filho, ó Pai, porque ele reina soberano sobre todas as coisas, ó Deus. Todas as coisas lhe foram confiadas, ó Pai, e por isso nós louvamos o teu nome também, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Deus, a nossa oração final é Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, vem nos resgatar, vem nos levar para junto de Ti, para que possamos estar para sempre juntos dos nossos irmãos. Ó Deus, seja conosco, Pai. Volta em breve, Senhor Jesus, para nos levar para o Senhor. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós colocamos as nossas orações, a nossa confiança e a nossa esperança diante do Senhor. Amém. Amém, amados. Que Deus possa falar e instruir você profundamente. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Esse é o dia do Senhor, não se esqueça. É o dia do Senhor. Guarde este dia para estar com Ele. Às 7 horas da noite, nós voltamos então com uma nova transmissão, em que você também estará em culto de novo com a sua família aí na sua casa, e nós vamos expor o livro dos Salmos, Salmos de número 7. Espero que Deus tenha falado, acalentado, confortado seu coração nessa manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.